Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 149, nosotros vamos a continuar hablando sobre la diferencia entre los pretéritos imperfeito e indefinido. Então, na aula de hoje, aula 149, nós vamos continuar falando da diferença dos pretéritos, né, imperfeito e pretérito perfeito do indicativo, em espanhol é chamado de indefinido. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhe esse vídeo. E se você quiser e puder contribuir com o meu trabalho, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente dos usos da palavra quando, acompanhando esses casos, né, acompanhando esses tempos verbais. Né? Então, quando junto com o imperfeito, o quando junto com o indefinido. E às vezes ele está na frase e tem os dois tempos verbais, também pode acontecer. Então, relembrando, o imperfeito ele é usado para descrever a ação passada, contemplada como durativa, né, teve uma duração, sem especificar seu começo nem seu final, sem especificar o seu começo nem o seu final. Isso é um imperfeito, perfeito, né? E o indefinido, ação passada, contemplada como realizada em um ponto determinado do passado. Então, ação passada, contemplada como realizada em um ponto determinado do passado. Então, é uma ação que aconteceu no passado e terminou no passado. Esse é o indefinido. Tá? Dar alguns exemplos aqui usando quando. Então, por exemplo, quando era jovem, solo pensava em divertir-me. Então, quando era jovem, só pensava em me divertir. Uso do imperfeito, porque é uma ação durativa, quer dizer, teve uma duração quando eu era jovem. Então, naquele período em que eu era jovem. Então, eu tenho uma duração de tempo. Então, eu uso o imperfeito. Eu só pensava em me divertir. Então, durante aquele período que eu era jovem, eu só pensava em me divertir. Quando terminei o trabalho, me fui a casa. Então, quando terminei o trabalho, fui para casa. Aí eu tenho uma ação que terminou que começou e terminou no passado, né? Ela foi realizada no passado. Um ponto específico do trabalho. Quando eu terminei o trabalho, foi naquele momento específico, eu fui para casa. E quando me estava duchando, sonou o telefone. Então, quando eu estava tomando banho, tocou o telefone, né? Então, aqui eu já misturo os dois tempos verbais, né? Então durante um período de tempo, período de tempo em que eu estava me tomando banho, né? Estava me banhando, então tem um período de tempo em que a ação aconteceu, então por isso o uso do imperfeito, né? Me estava duchando, né? Eu estava tomando banho durante esse período, sonou o telefone. Então a ação aconteceu dentro de uma duração de tempo, mas aquela ação foi pontual naquela duração de tempo. Então, quando eu expresso a duração de tempo, eu uso o imperfeito. Então, por isso eu falo, quando eu me estava duchando, quando eu estava tomando banho. Então, eu estou me referindo à duração do tempo. Mas quando eu me refiro àquela ação pontual, eu já uso o indefinido. Sonou o telefone. Tocou o telefone. Foi um momento pontual dentro daquele tempo, daquela duração daquela ação. Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer agora os exercícios. Então, exercício, né? Quando, mas imperfeito, indefinido, né? Então, ele dá um exemplo, né? Quando começou a película, se dormiu. Então, quando começou o filme, ele dormiu, né? Então, duas ações são pontuais, né? Então, eu não tenho uma duração de tempo. Foi no momento que começou o filme, então é uma ação pontual. Ele dormiu, que também é uma ação pontual, ele não tem uma duração de tempo. Pelo menos não está explícito aqui uma duração de tempo. Seguindo, então, ó, quando ellos chegaram a casa, a comida já estava em la mesa. Então aqui eu tenho a mistura dos dois tempos verbais.
Quando eles chegaram a casa, ação pontual, né? Quando eles chegaram em casa, assim que eles chegaram em casa, então tem uma ação que é pontual, a comida já estava na mesa. Então agora eu tenho uma ação que ela é considerada, ela é uma ação durativa, né? A comida já estava ali. Ela estava ali já há algum tempo, antes de eu ter chegado. Quando eu cheguei, eu dei conta que a comida já estava na mesa. Aí a mistura dos dois tempos verbais. Quando murió mi abuelo, yo era aún um niño. Então, quando morreu meu avô, meu abuelo, yo era aún um niño. Eu era ainda um menino. Então, a gente já viu verbos que indicam uma ação pontual, né? Como murió, morir, né? Morrer, nascer, nascer. Então, são ações que acontecem uma vez só. Ninguém nasce duas vezes, ninguém morre duas vezes. Então, quando eu falo de uma ação no passado usando esses dois verbos, a gente usa o indefinido. Quando murió mi abuelo, naquele momento em que ele morreu, é uma ação pontual do passado, yo era aún um niño. Eu ainda era um menino. Então, aqui eu estou falando de uma ação, eu estou fazendo, na verdade, uma descrição, né, do passado. Então, eu estou me descrevendo. Naquela época eu era uma criança, eu era um menino. Então, também, quando eu faço uma descrição, eu também uso o imperfecto. El niño estaba jugando cuando le atropelló el coche. Então, el niño estaba jugando cuando le atropelló el coche. Então, o menino estava jogando, estava brincando quando lhe atropelou o carro. O carro lhe atropelou, né? De novo, mistura dos dois tempos verbais, né? Então, o menino estava jogando. Então, eu estou falando aqui de uma ação durativa, tá? Que tem uma duração. Ele estava brincando, ele estava jogando quando um carro atropelou ele. Esse momento de atropelar é uma ação pontual. Então, eu uso o indefinido, né? Essas diferenças de indefinido e imperfectos, em português é a mesma coisa. Então, se fizer sentido em português, né, tu já sabe, provavelmente vai fazer sentido em espanhol também. Então, quando o menino estava jogando, estava brincando, quando o carro lhe atropelou. Quando ella bajó por la escalera, se rompió uma perna. Então, quando ela desceu pela escada, quebrou uma perna. Então, duas ações pontuais, né? Quando ela desceu pela escada, ela quebrou a perna. Eu posso pensar também esse verbo bajar, né, no sentido de ela quebrou a perna enquanto ela descia a escada. Se eu pensar nesse sentido, o bajou também pode vir no imperfecto, bajaba. Quando ella bajaba por la escalera, se rompió na perna. Então também não está errado, tá? Nesse caso, as duas conjugações estão certas. Quando ella bajou, né, quando ela desceu a escada, ela quebrou a perna. Ou quando ela descia a escada, ela quebrou a perna. As duas situações estão corretas. Quando Juan iba a la oficina, tuvo um acidente. Então, quando Juan ia para o escritório, ele teve um acidente, tá? Então, aí não tem jeito. O verbo ir, né, indicando essa duração de tempo, né, nesse momento que estava indo ao escritório, ele sofreu um acidente. Quando terminou o programa de televisión, nos fuimos a la cama. Então, quando terminou o programa de televisión, nos fuimos a la cama. Então, aqui eu uso indefinido para tudo, né? Duas ações pontuais. Quando terminou o programa de televisão, assim que terminou o programa de televisão, então naquele momento pontual, nós fomos para a cama. Também é um momento pontual, né? Eu não tenho uma duração de tempo nesse sentido, né? Então, a gente foi para a cama. Quando nosotros
salíamos de casa, sonó el teléfono. Então, quando nós salíamos de casa, sonou o telefone. Então, é sentido de... aqui tem um sentido de ação simultânea, né? Enquanto a gente estava saindo de casa, o telefone tocou. Você também pode pensar nesse sentido. Nosotros estábamos aún comiendo cuando Carlos vino a visitarnos. Então, nosotros estábamos aún comiendo quando Carlos vino a visitar-nos. Então, nós estávamos ainda comendo quando Carlos veio nos visitar. Aí, de novo, a mistura dos dois campos verbais. O primeiro ali indicando, né, uma duração, né, naquela duração de tempo em que a gente estava comendo, aí aconteceu uma ação pontual. O Carlos veio nos visitar. Quando ellos estaban en Italia, les hacía muy buen tiempo. Então, quando ellos estaban en Italia, les hacía muy buen tiempo. Então, quando eles estavam na Itália, né, fazia um bom tempo. Próximo exercício, siga o modelo, utilize quando. Então, siga o modelo, utilize quando. Então, ele dá um exemplo. Estávamos comendo, oímos la notícia. Quando estávamos comendo, oímos la notícia. É fácil, é só adicionar o quando, né, para poder juntar as duas frases. Então, me despertei, já era de dia. A gente junta as duas coisas. Quando me despertei, já era de dia. Quando me despertei, já era de dia. Vivíamos en el pueblo, íbamos mucho a nadar. Então, quando a gente junta, né? Quando vivíamos en el pueblo, íbamos mucho a nadar. Então, quando vivíamos en el pueblo, íbamos mucho a nadar. Llegamos al cine, não havia já entradas. Então, a gente junta as duas frases. Quando chegamos al cine, não havia já entradas. Quando chegamos ao cinema, já não haviam entradas. Repara que aqui, todas essas frases aqui, eu tenho a ideia da simultaneidade, né, de ações. Então, quando aconteceu alguma coisa, estava acontecendo outra coisa, né? Enquanto estava acontecendo alguma coisa, aconteceu outra coisa. Próximo, sonó el despertador, ella se levantó de la cama. A gente junta tudo. Quando sonó el despertador, ella se levantó de la cama. Quando sonó el despertador, ella se levantó de la cama. Salimos de casa, estava chovendo. A gente junta tudo. Quando salimos de casa, estava chovendo. Ayer iba al mercado, me encontré a tu hermana. Ayer, quando iba al mercado, me encontré a tu hermana. Então, ontem, quando ia ao mercado, né, encontrei tua irmã. Não está errado colocar o quando no início, né? Quando ayer iba al mercado, só que é uma estrutura um pouco esquisita, assim. Normalmente a gente bota o ayer no início, né? Ayer, quando iba al mercado, me encontré a tu hermana. Me casé en 1999, tenía 25 años. Então, quando me casé em 1999, tenía 25 años. Éramos jóvenes, jugábamos mucho al tenis. Quando éramos jóvenes, jugávamos mucho al tenis. Aqui eu tenho a simultaneidade, aqui eu uso, né, nas duas orações eu uso
o verbo no imperfeito, né? Porque além de eu estar fazendo uma simultaneidade, essas duas ações que eu estou fazendo, essa simultaneidade, são ações durativas, né? Quando éramos jovens, então naquele tempo que a gente era jovem, a gente jogava muito tênis. Então, esse jogava muito tênis, né, dá essa ideia também de uma duração de tempo, né? Estudiava medicina em Berlim, vivia em uma pensión. Então, quando estudiava medicina em Berlim, vivia em uma pensión. Quando estudiava medicina em Berlim, vivia em uma pensión. Que é a mesma situação, né? Duas ações simultâneas, mas que são durativas, né? Então, naquele tempo em que eu estudava medicina, eu vivia. Então, também esse verbo viver também indica um tempo, né? Uma duração de tempo que eu vivia em uma pensão. Nos enteramos de la noticia. Le llamamos enseguida por teléfono. Juntando tudo, ó. Quando enteramos de la noticia, le llamamos enseguida por teléfono. Tá? Quando inteiramos da notícia, né? Chamamos, né, você em seguida por telefone. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo e, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho, na descrição dos vídeos tem as formas que você pode fazer isso. Tá? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Hasta luego.